Fala galera do canal Leiro Invest, beleza? Eu tô aqui para fazer um novo vídeo do robô Book Analyze, porque muitos dos pessoal aí da última versão entrou novos recursos, novos parâmetros, então eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui para fazer com que vocês consigam entender melhor como é que funciona o robô, né? E porventura um dia queira adquirir, pelo menos saiba como operar o robô, tá? Então, para o vídeo não se estender muito, eu vou falar aqui rapidamente como puxar o robô para o gráfico, né? E falar sobre os parâmetros do robô, tá? Então, se ficarem dúvidas daí no decorrer do vídeo, dá uma pausada, volta no vídeo novamente, ou deixa os seus comentários no final desse vídeo, nos comentários do vídeo, tá bom? Lembrando que se você não participa do meu grupo, do Telegram, dentro desse vídeo tem um link para como participar. Lá eu tenho todo um contato com o pessoal, que o pessoal já conhece o robô e os indicadores também que eu tenho, então facilita muito no dia a dia, tá? E convido também vocês a se inscreverem no canal aí do Leiro Invest, né? E se no final do vídeo vocês curtirem o que assistiram, eu gostaria que desse muito o seu like aí de joinha, tá bom? Então vamos lá, coisa rápida para a gente não perder muito tempo e o vídeo não fica muito cansativo. Tem um robô aqui, tá? Eu não vou ensinar como coloca dentro do MetaTrader, que eu acho que isso aí já tem nos meus vídeos internos, então acho que dá para fazer vocês verem os vídeos anteriores, tá? Então vou pegar aqui, vou arrastar o vídeo. Eu tô com, deixa eu só fechar aqui de novo. Eu tô com a janelinha do índice, né, no M5. Esse robô é mais focado para operar time frames nessa faixa, tá, gente? Mas nada impede, se vocês quiserem operar em M1, tá, para facilitar para vocês aí, tá? Mas eu opero geralmente no M5. Então vou arrastar aqui o robô, né? Então aqui eu tenho aqui os parâmetros. Deixa eu arrastar um pouquinho mais para cima para vocês visualizarem. Os parâmetros do robô. Tá? Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho já um preset já instalado, tá? Mas eu vou mostrar ali basicamente o que é cada linha aqui para ficar mais fácil. Aqui, como é um robô de book, então eu tenho que definir que tipo de book que eu quero. Aqui, como eu estou no índice, eu coloco o IN. Ou coloco o IN, no caso aqui a gente está no IN Z20, eu poderia colocar o IN Z20 aqui, o IN Z20. Mas como no caso do índice e do dólar, então tanto faz você colocar WDO quanto você colocar o IN, que ele já vai assumir o padrão. Mas vamos colocar o IN Z20, tá bom? Tamanho da profundidade da fila do book, DOM da coluna, ou seja, algumas corretoras agora estão colocando cada fila de DOM, ou seja, o tamanho do market do book. Antigamente era de 16 por coluna, 16 para comprado, 16 para venda, tá? No caso aqui da XP, nessa conta demo, se eu não me engano já está por 32, então eu vou colocar, eu explico depois para vocês aí. Mostrar linhas de ordens de linhas de ordens principais, true, sim, eu quero que mostre, que é as linhas que ele vai mostrar onde estão as melhores posições de compra e de venda, tá? Aqui eu posso definir volume mínimo de agressão, volume mínimo de agressão de venda, né? Volume mínimo de agressão de compra, ou seja, no book, o que acontece? Vocês sempre observam no book, tem lá a quantidade do book de contratos que estão posicionados naquele preço. Então eu posso definir, vamos supor, no mini, geralmente, um padrão bem aceitável é de 300 lotes, por exemplo. No cheio, geralmente é de 50 a 100, tá? Eu deixo no automático porque o que acontece? Ele pega, eu deixo zero sempre, porque ele pega com base do tamanho da fila do DOM, ele vai somar tudo e dividir pela quantidade de linhas. Ali vai dar uma média e essa média ele vai trabalhar posteriormente. Tá? O robô também trabalha com uma média móvel, tá? Tem essa média móvel 67 pré-definida, é uma média que eu gosto muito de trabalhar. Isso mostra para determinar tendências, tá? Estratégia do robô, com base na média móvel. Então o que acontece? Eu vou procurar sempre fazer trades a favor da tendência, que é o mais recomendado,
né? Então, sempre vai procurar sempre a favor da tendência, em cima dessa média aqui, ou vou buscar reversão nas zonas perigosas de compra e venda, que vocês vão ver no gráfico onde ficam essas linhas aí. Tá? Então, é sempre, o que seriam zonas perigosas de compra e venda? Seria sempre zonas onde estão sobrecomprado e sobrevendido. É como se fosse lá o fundo do RSI, por exemplo, que vocês vão notar. Tá? Vou deixar como tendência. Linhas de suporte e resistência. Como é M5, eu procuro deixar nesse parâmetro aqui, 20 minutos, quantidades de barra de cálculo 15. Tá? Isso pode variar de time frame, então você pode definir de acordo com o que vocês acharem melhor. Tá? Correlação. Eu posso ter uma correlação contra ativo. É muito comum o pessoal trabalhar com correlação no índice com o dólar. Então eu poderia aqui colocar, eu quero fazer correlação com o dólar, o IN, no caso do WDO, então, o dólar está no WDO X20. Qual o período que eu quero fazer correlação com o dólar? Eu costumo fazer em período de 1 minuto, mas você pode ter o mesmo período de 5 minutos que você está fazendo no dólar, no índice no caso. Média móvel da correlação, ou seja, vai existir uma mesma média móvel parecida lá do outro lado, no caso observando o outro ativo, tá? Então, para vocês verem, vamos supor, tem aqui, ó, tendências do ativo na correlação, na mesma tendência do ativo principal. Como muitos sabem, grande parte das vezes, não é regra, tá, gente? O dólar e o índice têm uma correlação negativa, ou seja, quando um está positivo, o outro está negativo, e vice-versa, mas isso não é regra. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de afirmação que muita gente coloca na mente de muitos novatos de trades aí, tá? Mas vamos deixar aqui, então, como eu quero observar o dólar, eu vou colocar ele contra a tendência do ativo principal, que é o ativo do meu índice. Então, ou seja, eu só vou fazer entradas de compra, por exemplo, no índice, se o dólar tiver contra a tendência abaixo da média. Então, ou seja, se o dólar tiver abaixo da média, ou seja, eu sei que a posição do índice está subindo e o dólar está descendo. Essa é a correlação. Agora, vamos supor que eu quero na mesma situação, só que com o próprio ativo. Então, vamos supor que eu quero o IN Z20. Tem muita gente que gosta de observar os 5 minutos do ativo. Então, eu ponho 5 minutos, aí sim eu uso a favor da tendência. Aqui a favor da tendência. Então, ou seja, se nos 5 minutos eu tiver comprador, ou seja, para mim fazer operação compradora no índice, eu tenho que estar comprador também, tem que estar com tendência compradora. Tá? Então, isso facilita para mim na operação. Tá bom? Outra coisa aqui que temos aqui, saldo agressor por candle. Isso aqui é legal também porque isso mostra as agressões do Times in Trades do book. Então, as agressões conforme... Isso aqui é uma das maçãs aqui, da cereja do bolo desse robô. Porque o que acontece? Ele começa a observar a agressão e mostrar onde estão sendo executadas as ordens de muita agressividade no book. No book não, no mercado, né? Então, o que acontece? Vamos supor que o cara entrou lá, ele não apregou ordem no book, porém, ele já foi a mercado e já colocou, de repente, 500 lotes do índice. Então, isso é uma agressão, entendeu? E se essa agressão for destacada, o robô vai detectar isso e vai te falar, ó, aqui existiu, e ele vai ver com base todo o parâmetro que está aqui, ele vai pegar e vai fazer uma análise se vai colocar a ordem ou não. Ou seja, um exemplo, você tem uma ordem apregoada de compra, lá o robô colocou uma ordem apregoada de compra, só que essa ordem de compra, depois de um tempinho, entrou uma ordem de agressora contra a sua operação, contra esse trade que você supostamente vai entrar. Então o que acontece? O robô automaticamente faz o quê? Tira a ordem fora. Porque evita com que você tome uma violinada e tome um stop ou coisa do tipo. Tá? Então isso ajuda bastante. Tá? Então aqui, quantidade de tickets de requisição, eu gosto de usar 100, mas você pode usar mais, depende disso. Quanto maior, mais gera CPU, o consumo de CPU. Então, cuidado para não colocar muito valor muito alto. Volume mínimo de filtragem, 10 contratos. Né? Vamos supor, eu quero que o robô comece a monitorar somente acima de 50 contratos. Quem executar acima de 50 contratos. Então, ele já vai colocar ali 50, todas as horas que for apregoada
no Times in Trade de 50 contratos para cima, ele já vai marcar lá no robô, lá no gráfico aqui, tá? Nessa janelinha de operação. Então vamos deixar aqui, vou deixar como 10, depois a gente vê. Porcentagem mínima da distância para acertar uma entrada. Tá? Então o que acontece? Vocês vão ver aqui no book, conforme a agressão vai aumentando, ele vai tendo um distanciamento entre comprador e vendedor. Então aqui eu coloquei 10%. Então ele só vai aceitar a agressão compradora, né, ou vendedora, se estiver acima de 10% do anterior. Tá? Tem gente que quer usar 50%, ou seja, se tiver metade do caminho mais para frente. Mas eu vou deixar 10% só para vocês verem. Proteção, isso aqui me perguntaram esses dias no grupo, então eu vou passar isso para vocês também. Proteção no 0 a 0 é detectar possível reversão. O que seria isso, gente? Vamos supor, o robô pegou, fez a operação, entrou, executou a ordem, você está lá comprado, comprou, pau, chegou um pouquinho do seu trade, o seu trade está positivo, você está ganhando lá seus R$30, por exemplo, e entrou uma força, no caso se você está comprado, tá? Entrou uma força agressora, vai, muito forte. O que o robô vai fazer? Se você colocar true, ele vai proteger o seu trade. Ele vai colocar o stop lá no zero, que seria no zero da sua entrada. Ou seja, onde você entrou no seu trade, o preço de entrada, ele vai colocar o stop lá. Ou seja, se aquela agressão tiver grande impacto na sua operação, você sai no mínimo no 0 a 0. Pode ocorrer uma escorregada, um slip da operação? Pode. Mas pelo menos você sabe que você não vai tomar uma fumada tão grande. Tá? Saída imediata da operação com entrada de grande volume. Isso aqui tem o mesmo o sentido da informação da proteção. A proteção ele não sai da operação, ele protege colocando no zero. Já a saída imediata, ele detectou que entrou uma operação forte e já fecha o trade. Tá? Então ele já fecha para evitar com que você não queira perder mais. Tá? Isso com o trade a favor, tá, gente? Não adianta, vamos supor, eu estou negativo lá, entrou mais fumo e ele já corta o trade, que às vezes aquela entrada só é para fazer com que o pessoal saia da operação. E, na realidade, às vezes é só... Aí a briga está grande ali. Tá? Por isso que existe o stop loss. Tá? Aplicar reversão na agressão individual contrária. A reversão, que seria o quê? Você colocar sempre, quando você está em determinado trade, você coloque, como que eu posso falar? É como se você, vamos supor, tiver comprado, entrou uma agressão compradora, o que ele vai fazer? Ele vai fechar aquela operação e vai entrar dobrado na mão que você estava, tá? Para que você tente recuperar a força contrária ao seu favor. Tá? Então, para isso que serve essa operação aqui. Eu não uso muito. É que isso aqui me pediram no passado, não sei, nem lembro quem foi que me pediu, mas eu particularmente não uso, tá? Eu às vezes uso um desses dois, mas às vezes esse tipo de informação, né, esse tipo de parâmetro, acaba atrapalhando muito trades, você acaba perdendo muitos trades bons, tá? Então, eu se baseio muito no stop loss, enfim, muito nesses parâmetros, tá? Próximo parâmetro, zerar volume de saldo agressor a cada novo candle. Isso aí eu coloquei, acho que foi na última versão. O que acontece? Quando você vai ver que o robô, quando ele está rodando, ele tende a ficar colocando os parâmetros, né, do saldo agressor. Só que acontece isso, conforme o dia vai andando, o valor fica muito grande e às vezes isso perde um pouco o sentido principalmente para quem usa porcentagem aqui. Tá? Então o que acontece? Então eu particularmente eu deixo zerado, ou seja, cada novo trade ele zera o saldo agressor. Tá? Ele começa do zero e começa a recalcular tudo novamente. Tá? Até para ficar mais um pouquinho para cada candle de operação, você saber quanto tem de porcentagem de distância entre compradores e vendedores. Tá? Beleza, vamos para o próximo. Aqui já vamos para os parâmetros globais do robô. Aqui, mercado de atuação Ibovespa ou Forex.
tá? No caso aqui, eu tô focando no Ibovespa, mas muitos desses parâmetros também servem para o Forex. Não é um robô tão calibrado para Forex, tá, gente? Tem algumas pessoas que até operam ele no modo boleta, mas eu recomendo mais no uso da B3, no índice, no dólar, que seriam mais calibrados os robôs. Aqui, habilita modo boleta, ou seja, aquela situação, eu quero operar somente no modo boleta, ou quero só que seja operações manuais minhas. Então, você coloca aqui, boleta, eu quero operar boleta ou não, tá? Gatilho da boleta, 0 a mercado ou maior que 1, ordem limite em pontos, ou seja, o 0 é sempre a mercado, ou seja, você clicou lá comprar e já vai comprar. Se eu colocar um valor, vamos supor, eu quero que a ordem minha entre sempre 100 pontos, se eu entrar comprado, 100 pontos para frente. Então ele vai pregoar uma ordem stop de 100 pontos para cima, né, e se pegar aquele ponto, ele pega e sai. Ele executa a ordem, tá? Isso, lembrando que uma vez que você pregou essa ordem, você pode depois ajustar isso no próprio gráfico, tá? É mais um start. Às vezes você colocou 100, mas quando você viu que você colocou lá o botão start de comprar ou vender, você viu que fica um pouco fora do seu parâmetro. Então você vai lá e ajusta no próprio gráfico, segurando na tá? Vamos para o próximo. Nome do robô, tá? Então, Book Analyze Lead, tá? Então, tem parâmetro. Magic Number, isso aqui é importante, tá, gente? Se vocês trabalham com mais do que uma estratégia no robô, coloquem sempre Magic Numbers diferentes, tá? Isso é importante demais isso para não conflitar com outros robôs. Aqui, lotes volume, né? Ou 0 para o mínimo do ativo. Então, vamos supor, eu quero trabalhar só com um contrato, eu ponho 1, se eu colocar 0, ele vai pegar o mínimo daquele ativo. Então tem ativo que o mínimo, principalmente cheio, o mínimo geralmente é de 5 contratos. E no mini geralmente é 1. Então no Forex é fracionado. Então o próprio robô já identifica se você quiser colocar com o mínimo possível. Take Profit, né, e Stop Loss. Então aqui, vamos supor, no índice, eu quero um stop de 200 pontos. Eu quero um alvo de 200 pontos para um stop loss de 100 pontos. Tá? Então, eu coloco aqui os parâmetros. Se você não colocar nada, o próprio robô vai calcular para você, com base no suporte e resistência, onde que ele vai colocar o stop loss para vocês. Tá? Stop loss e take profit. Geralmente, quando você não informa, o stop loss está geralmente 50% da perna, entre a média móvel e o parâmetro que for, no caso do suporte e resistência, e o take profit geralmente ele vai sempre colocar na média móvel, sempre vai buscar a média móvel, tá? Aqui, stop loss caso seja zero, somente a favor da pendência, ou seja, stop loss caso seja zero. Tá? Se o stop loss for igual a zero, o que ele vai fazer? Somente em a favor da tendência, isso daqui, tá? Então, se você está operando contra a tendência, já não funciona isso. Automático. O próprio robô calcula pelo IA dele. Ou seja, é o caso que eu te falei. Se você não informa nada no stop loss, ele vai ajustar a entrada conforme o suporte e resistência que ele determinou no robô. Tá? Segundos para aguardar a próxima entrada, ou seja, como vocês sabem, o robô sempre procura entrar nos melhores pontos onde estão posicionados aquele grande volume de contratos no book. Porém, isso roda freneticamente no book. Então, eu coloquei esse parâmetro que é o quê? 10 segundos. O que seria isso? Ele colocou a entrada. Se não pegar essa entrada, ele tira essa entrada 10 segundos depois e vai procurar outra. E assim sucessivamente. Eu não recomendo usar valores muito baixos em segundos, porque senão a corretora bloqueia o robô por excesso de ordens em massa. Tá? Então, tomem cuidado. Geralmente, parâmetro entre 10 e 20 segundos está bom demais, tá, gente? Porque dá uma larga, não fica enviando muita ordem lá na corretora. Tá? Fazer entradas dentro das zonas de perigosas de compra e venda. Isso aqui
é aquele caso, às vezes você quer fazer compra, né? Se você quer fazer compra ou venda, muito no topo ou no fundo. Então tem muita gente que não quer comprar no topo, tá? Então, não quero, vamos supor, estou numa tendência, quando chegar lá no topo eu não quero fazer compra lá. Então eu pego e faço com que o robô não faça esse tipo de operação. Eu geralmente, quando eu estou operando tendência, eu deixo falso aqui. Tá? Quando eu estou operando contra a tendência, é lógico que você vai procurar entrar dentro das zonas perigosas. Tá? Preço médio. Isso aqui também é um outro calcanhar de Aquiles de muita gente me pergunta. Preço médio. Isso aqui, claro que é sempre, tá até informando aqui, ó, somente em conta ED para funcionar de forma correta. O preço médio, o que, que é, gente? Esse é o preço médio que ele trabalha sempre contra a tendência, tá, gente? Não é preço médio a favor da tendência. Esse é aquele caso que, tipo assim, você entrou comprado, estou usando um exemplo comprado, tá? Mas pode ser venda. Entrei comprado, tem um stop loss de 500 pontos, por exemplo, tá? Você roubou, setou um stop loss de 500 pontos. Entrei comprado com um contrato. Se eu setar ali, fazer preço médio, operação, entrar negativo, vamos supor que entrei comprado, meu preço começou a ficar negativo. Eu tenho um stop loss de 500 pontos. Ele vai pegar o que? Na metade desse caminho, 250 pontos, e vai colocar uma ordem também de compra de 2 contratos, ou seja, sempre o dobro do que você entrou, porque senão o preço médio, se você colocar 1, você nunca vai conseguir chegar no médio, né? Então, você pode até colocar aqui, né? Você pode aqui, lotes de preço médio, zero automático, né? Então, deixa aqui e ponho a operação como zero. Então, o que acontece? Se entrei comprado, a operação começar a perder e não chegou ainda lá na metade do caminho, a ordem está lá pregoada de compra também, só que com lotes dobrado. Tá? Então, se eu entrei com 2 contratos no principal, ele vai entrar com um lote de 2, no caso, ele vai entrar com 4, e assim sucessivamente. Tá? Isso, muito cuidado, que esse aqui é só para quem tem bom conhecimento de preço médio, tá, gente? Reversão. Também na conta ED, tá? Lote de reversão é o que? Quando você entrou numa operação, o robô detectou que existe uma forte tendência de reversão, ele vai fazer o que? Vai colocar uma ordem comprada. Se você está comprado, ele vai entrar com uma ordem vendedora, né? Contra a operação que você estava anterior, fechando a operação que você estava. Então, sempre que, vamos supor, entrei com um lote, ele vai entrar comprado, ele vai entrar com 2 vendido e com stop lá naquela entrada que você estava. Tá? Sempre procurando buscar a melhor posição para que você não tome um stop muito longo. Tá? Break-even, né? Então, é simples, não tem muito segredo. Vamos supor, aqui no caso do índice. Eu estou firmando muito no índice, mas a regra é a mesma coisa para o dólar, tá, gente? Por isso eu estou focando mais no índice e para que o vídeo não fique longo. Então, pontos daqui, vamos supor, eu quero que o índice andou 100 pontos, eu quero que ele coloque o stop no zero. Ele andou 150 pontos, 150 pontos, ele suba meu stop para 100 pontos. E assim sucessivamente. Aqui, isso aqui é caso, vamos supor, eu entrei com 2 contratos. 2 contratos aqui. O que acontece aqui? Realização parcial do break-even 1, do primeiro break-even. Entrou com 100 pontos, andou 100 pontos com 2 contratos. Eu já quero que ele realize um contrato, ou seja, já me realize com um, e já coloco o stop no zero, ou seja, aquela operação você já está ganhadora. Se ele voltar lá para o zero, você estopou, mas ganhou pelo menos 100 pontos em um contrato. Tá? Para isso que funciona o break-even. E aqui para frente sempre que são 4 níveis de break-even. Aqui limites de horário de negociação, tá? Então a Bovespa, para quem sabe, começa às 9, né? Então vamos pôr 9h30, eu nunca gosto de operar no limite. Né? Aqui, horário de pausa, então de repente, eu quero que às 10 horas, deixa eu pegar aqui, cadê aqui, 10 horas, eu tenho um intervalo de 30 minutos. Tá? Então, 30 minutos ele vai parar. Eu quero que quando der meio-dia, ele pare por 1 hora.
Ou seja, de meio-dia a 1 ele não faça operação nenhuma. Então, ele vai parar na segunda pausa. E o fechamento das operações, né? Então aqui, tempo para paralisação das operações. Então, ele não vai enviar mais ordem a partir das 17h30. Tá? E a Bovespa, para quem trabalha com Day Trade, tem que fechar as operações por volta do 45. Então, vamos colocar 17h40. Então, aqui, vamos supor, Day Trade, fechamento de todas as operações. Ou seja, se você tiver numa operação às 17h40, ele vai fechar, acertando positivo ou negativo. Tá? Porque isso evita com que a corretora zere você automaticamente lá. Tá? E pague taxa. Aqui os ganhos máximo. Tá? Então, eu quero ganhar, sei lá, R$100 por dia. Ou a porcentagem que você vai supor, eu tenho R$1.000, eu quero ganhar 5% ao dia. Então eu venho aqui 5% ao dia, que dá R$50 por dia. Tá? Só que ele vai sempre variando conforme o saldo do dia, tá? Então você pode ganhar tanto por valor, tanto por porcentagem. Claro que se você quer ganhar R$1.000, por exemplo, você possivelmente vai ter que ter uma carteira muito alta para você correr o risco de ganhar 1.000 para perder 1.000. Então, sempre pense o seguinte: se eu quero ganhar 100, eu tenho que estar disposto a perder 100. Tá? Então, tome cuidado sobre isso. Fechar a operação se alcançar o ganho global, ou seja, se eu alcançar os 100, ele já fecha a operação. Tá? Se eu não deixar, ele vai continuar a operação, pode dar 100, 150, ou pode voltar lá no stop. Então, você define como você queira. Né? A mesma coisa para o stop loss, funciona no mesmo sentido, só que no modo de perda. Tá? Mostrar ganhos semanal e mensal, que é o displayzinho que fica aqui embaixo. E aqui embaixo, por último, tem os indicadores técnicos. Então, o que eu tenho aqui linhas de fechamento e abertura do dia anterior, se eu quiser ver no gráfico. Tá? Retração de Fibonacci, você pode colocar também. Tá? Ainda está numa fase beta ainda essa retração, mas serve para vocês terem algum parâmetro. Tá? O analisador de candle. O analisador de candle ele sempre pega os dois últimos candles e começa a analisar. Se o candle é de força, ele coloca uma setinha para cima. Se o candle é de baixa, com base nos dois últimos candles, do último candle, né? Então ele vai colocar uma setinha para baixo. O zigue-zague, né? Que é as linhas de zigue-zague que mostram as linhas LTB e LTA, tá? Você coloca. Então, quando você opera um gráfico aqui é uma dica que eu dou, que é o que eu uso, tá? Se eu operar em 5 minutos, eu coloco em 12 esse número aqui. Se eu opero em 1 minuto, eu coloco 25. Tá? Então fica a dica para vocês aqui. Desvio e passo, eu deixo como 5 e 3. Tá? Vou deixar 12, como está no M5. Tá? Índice de força, isso é muito importante. Vou colocar aqui, nesse daqui, para mostrar. Mostrar índice de força. Filtrar sem efeito na boleta, filtrar em dados, ou seja, para a boleta logicamente que não vai ter efeito, porque é você que vai definir, tá? A mesma coisa aqui no zigue-zague, né? Então, período 5, 80, 20, então as linhas máximas que você vai ter de parâmetros é 80 e a mínima 20, tá? Aplicar preço médio, trade contrário, edge. Aqui seria o que? Aquela situação, você entrou numa zona de FR, então o que acontece? Você pode aplicar o preço médio por aqui também. Tá? Então, porque geralmente, vamos supor, se ele está muito sobrevendido, que está lá embaixo, por exemplo, uma hora a tendência é ele dar uma recuada. Tá? Então, nessa recuada, você pode fazer um preço médio, que vai te ajudar você, de repente, se o seu trade está lá em cima, sua entrada está lá em cima, por exemplo, numa compra, vai te ajudar bastante a a ganhar um pouco fôlego e com certeza de repente recuperar o trade, tá? Também cuidado com essa opção, tá? Sempre preço médio, sempre quando é contrário à tendência é muito perigoso, tá? E o hilo, quem gosta de ter hilo na tela, eu também coloquei esse indicador, então você pode ter o hilo aqui, né, e mostrar também a mesma coisa, ele não tem filtro. Período 10, Shift e suavização simples, tá? Eu não uso muito hilo, tá? Então usem conforme vocês acharem melhor. Vamos ver se o robô sobe aqui. Pronto, subiu. Então já tem aqui as informações. Aqui rapidamente para mostrar para vocês o que é, como é que se propaga o robô, né? Então aqui eu tenho
Aqui essas linhas amarelas são as marcações, daquelas marcações da pausa, né? Então aqui é a pausa inicial 1, final, pausa inicial 1, essa aqui é a pausa inicial 1 e aqui é a pausa final inicial 2. Aqui, o que o robô está me mostrando aqui na janela? Né? Ele está o quê? Essa linha pontilhada aqui, ó, é a agressão vendedora. Então eu tenho uma agressão vendedora aqui, ó, de 185 contratos no 100.805. Então eu já tenho uma informação que existe uma forte agressão ou realização nesse preço. Então, se você quer entrar comprado, tem que tomar cuidado. Se você quer entrar vendido, é um bom índice, um bom indicador para te ajudar nas operações. Agora entrou uma agressão compradora, tá vendo? Agressão compradora, 216 contratos no 100.860. Então aqui alguém agrediu, alguém estão brigando, tá vendo? Nas agressões. Essa linha aqui, ó, é a linha de preço, ou seja, onde que o robô poderia colocar a ordem. Então provavelmente ele colocaria aqui. Tá? Se fosse, né, se ele, dentro do contexto onde que ele iria colocar a ordem de compra. Por que ele não vai, como eu coloquei lá, para ele não entrar em zonas perigosas, as zonas perigosas é essa linha daqui para cima de compra e essa linha daqui para baixo de venda. Então, ele está acima da linha de zona perigosa. Então, aqui ele não vai entrar em comprador, porque eu setei lá para ele não fazer entrada. Senão ele colocaria uma ordem aqui, tá? E a mesma coisa acontece aqui. Aqui eu tenho a média, né, a linha da média, tá? E aqui eu tenho o quadro lateral, né, das informações. Então eu tenho o índice que eu estou usando, tá verde porque está acima da média, então está positivo. No M5 também ele está positivo, tá? Então se eu pegar, colocar aqui o índice no M5, com base no mesmo parâmetro, você vai ver que ele está acima da média na média 67. Tá? Aqui, vendedores força a reversão, ou seja, o saldo agressor, né, aquele indicador do saldo agressor está me informando que os vendedores estão forçando a reversão, ou seja, para descer o preço. Tá? Saldo agressor está negativo, tá vendo esse número aqui? E aqui é aquela porcentagem que eu mostrei para vocês, ou seja, os vendedores existem dentro do Times de Trade 10% a mais de ordens de venda do que de compra. Então aqui você pode tomar uma decisão. Aqui eu tenho os botões fechar trade, então isso aqui é caso você queira, eu estou operando, o robô fez a operação, mas se você quer fechar na mão a operação, você vem aqui fechar trade, clica aqui, ou F, né? Todas as letras dos botões, a primeira letra você pode usar do teclado, então F você usa fechar trade, info, o I do info, médio e reversão. Tá? Você pode usar sempre essas informações. Os botões estão aqui para justamente facilitar a vida de vocês. Aqui eu tenho as ordens, né? Então conforme o dia vai andando, ele vai mostrando as ordens que você executou, a valorização do ativo no dia, então está 1,88% valorizado com base na abertura do dia. Aqui, se você estivesse operando já com alguns trades, ele ia mostrar aqui para você o ganho do dia, o ganho semanal e o ganho mensal. Tá? Informações pontuais aqui. Aqui é o book, tá? Como eu estou usando aqui no vídeo um notebook, então o vídeo fica um pouquinho apertado, mas se você tem uma tela maior, esse book você consegue visualizar com mais espaço. E o RSI, que é aquela região que eu te mostrei. Então eu tenho aqui a região de 80 e de 20, então quando o preço está aqui em cima, está sobre comprado. E aqui quando ele está abaixo dessa linha azul, está sobrevendido. Então a tendência, claro, isso não é sempre regra, mas para quem opera fluxo, então você sabe que você vai conseguir pegar mais vendas com mais bons resultados nessa região e mais compras com bons resultados nessa região. Aí esse grande meio aqui, o mercado fica muito oscilando, então acaba você mais na sorte do que outra coisa para você acertar os trades. Então, usem de forma bem prática. Tá, deixa eu colocar aqui no modo boleta para vocês verem como é que é. Só para mostrar aqui rapidamente e finalizar o vídeo. Modo boleta. Então aqui eu tenho aqui as informações.
Então eu tenho aqui compra, fechar, vende. Então a mesma coisa, C para compra, F para fechar e vende para comprar. Então vamos supor, eu quero vender. Então vou fazer um V aqui, só fazer um trade aqui rapidinho. V, coloquei a ordem, ó. Já colocou a ordem. Meu stop está aqui, ó, tá vendo? Dentro, bem na média móvel, tá? Meu stop loss provavelmente está aqui para cima, porque ele está colocando com base nesse parâmetro aqui da média da minha resistência. Então meu stop está aqui. Se eu colocar um médio, acho que não vai dar para pôr um médio porque eu estou positivo. Deixa eu ver. Tá vendo? Ele vai somente caso a operação esteja negativa. Está positivo aqui. Tá? Então ele colocaria uma ordem aqui. Né? Eu entrei com 2 contratos, ele ia colocar uma ordem de 4 contratos aqui. Deixa eu ver se ele vai ficar negativo, mas estou segurando aqui. Vamos supor, aquela situação que eu falei para vocês, não quero chegar até aqui, o preço chegou até mais ou menos o preço que eu quero, ou onde que eu quero ganhar, vem aqui, trade e encerrou, lucro de R$2. Claro que um trade desse não dá para fazer, senão você não paga nem a taxa das operações. Tá? Compra, mesma coisa, vou comprar aqui, comprou, né? Agora resolver, vou comprar. Pegou a informação, o stop tá, no caso aqui do stop, do take profit, ele está aqui nessa resistência. Eu não informei ele manualmente. Caso você queira 200 pontos, ele vai marcar aqui em cima nessa informação, nesse ponto aqui. Bom, é isso, pessoal. Para o vídeo não ficar muito longo, o vídeo já se estende para quase 35 minutos por aí. Espero que vocês tenham entendido boa parte como é que funciona o robô. Dúvidas, mais uma vez, participem do grupo do Telegram, se inscrevam no canal. É muito importante a opinião de vocês sobre o robô. Muitas pessoas que já adquiriram gostam e operam com robôs. Tem muita aprovação positiva, acho que é legal. Críticas também são importantes para melhorar ainda mais o robô. Enfim, fico a cargo de vocês aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se deixe de participar. Se assistiu até agora, não custa dar aquele joinha, né? Ou os de joinha, né? A mãozinha para baixo, né? E o dislike, que também não tem problema nenhum. Aqui eu gosto de escutar o que vocês acham sobre os materiais que eu divulgo. Tá certo, pessoal? Se vocês quiserem outros tipos de vídeo, de algum indicador pontual, principalmente do indicador iBook Analyzer e o iZigZag All-in-One, são 2 indicadores que eu também uso muito para operar manualmente. Fica aí a critério se vocês... já existem esses vídeos, mas se vocês quiserem algum reforço de alguma coisa, não deixe de deixar nos comentários. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por quem assistiu até agora e valeu!